de fogo e amarrar todo tipo de inimigo para tentar atrapalhar este culto. Amém? Eis-nos aqui, Senhor. Fale conosco. Abre a palavra de Deus em Mateus 9. Marcos 9. Marcos 9, do 15 ao 29, amém? Todos acharam? Não. Amém. Marcos 9, 15 ao 29. 9, do 15 ao 29. Aleluia, Jesus. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito imundo. Este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra. Ele espuma, range os dentes e vai definhado. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus clamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se as espumas. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-los? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Passagem bonita, né? Jesus, seus discípulos, um pai desesperado, um filho possuído. E aquele pai desesperado com certeza ouviu falar de Jesus, a única esperança, porque aquele menino desde a infância sofria com um espírito imundo, desde a infância, com aquele sofrimento. E ele achou Jesus a única saída. Ele é humilde. O pai dessa criança, desse jovem, humilde. Se podes,
nos ajude, salva-nos. E Jesus responde: tudo é possível ao que crê. E ele fala: eu creio. Ajuda, Senhor, a crer mais. Acho lindo essa passagem. Aleluia. Desse pai, desse jovem, porque ele foi humilde para falar: eu creio, mas ajuda a vencer a minha incredulidade. Ajuda, por quê? Ajuda, porque nós somos falhos. Por mais que ele estava ali à frente de Jesus, ouvido, até mesmo visto os milagres, nós somos falhos, nós somos errantes. E é assim que nós devemos chegar para o nosso Deus. Ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos menos incrédulos, a sermos mais confiantes no Senhor. Ajuda a confiar mais na Tua palavra, ajuda a buscar mais o Senhor. É assim que nós devemos fazer. Amém? Amém. E quando Jesus chega, expulsa, o espírito imundo daquele jovem que desde pequeno sofria com aquilo. E seus discípulos, quando chegou na casa, perguntou para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar? Jesus falou que tem certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Mas tem algo interessante, porque quando os discípulos perguntam para Jesus, os discípulos falam o seguinte: porque nós não conseguimos expulsar aquele demônio. E Jesus fala para ele: porque este tipo de demônio só sai com jejum e oração. Ou seja, este é algo próximo de mim. Este microfone, este púlpito, esta Bíblia é algo próximo. Aquela porta, aquela janela, aquela cadeira é algo distante. Jesus não falou aquele demônio. Os discípulos falaram para Jesus: porque nós não conseguimos expulsar aquele que estava lá, aquele lugar onde eles estavam. E Jesus falou: este tipo de demônio só sai com jejum e oração. Ou seja, que para expulsar aquele demônio, os discípulos deveriam estar revestidos. E quando a palavra não diz qual discípulo perguntou para Jesus, mas eu posso até imaginar que poderia ser Judas. Por que não? Porque Judas comeu e bebeu com Jesus e o traiu. Deixou o inimigo entrar dentro dele. Então, antes de nós querer vencer muitas coisas por aí, nós devemos vencer aquilo que está em nós. A palavra ela foi bem clara. Quando Jesus falou: este demônio, esta casta de demônio só sai com jejum e oração. Ou seja, esse que está aí falando no teu ouvido, é este que você deixa entrar dentro de você, é este que atrapalha o teu dia a dia, é este que está em você. Só sai com jejum e oração. Jesus ele foi bem claro, igreja, com jejum e oração. Não é simplesmente eu querer e passei pelas águas, pronto, já estou limpo, purificado, e tudo de errado que eu fiz, Jesus já perdoou, amém, Deus perdoou, mas e aí? Eu vim de um lamaçal, eu vim de podridão, eu vim de algo que só Deus sabe. Quer dizer que o inimigo saiu? Não, igreja. Por quê, pastor? Porque todos os dias nós devemos nos libertar.
Todos os dias nós devemos nos libertar, porque o inimigo ele está ao nosso derredor, esperando uma brecha para entrar, esperando uma brecha para tragar. E nós, como errantes, falhos, sempre nós deixamos uma brecha. Então é nesse momento que nós devemos orar e jejuar. Olha, o crente, o cristão, crente até o diabo é, porque ele crê. Cristão de verdade deveria jejuar e orar constantemente, ter o seu momento com Deus. Oh Deus, tenha misericórdia em nome de Jesus, Pai querido, que o Senhor libere anjos e arcanjos nesse momento para acompanhar essa ambulância, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Então, igreja, voltando para a palavra, sabe, todos os dias o inimigo ele está tentando nos levar para o mesmo lugar aonde ele está. Todos os dias. É uma batalha muito grande nas torres celestiais, pela minha vida e pela tua vida. É uma batalha muito grande. E para nós vencermos isso, tem que ser com jejum e oração. Eu tenho que separar, eu tenho que ter o meu momento com Deus. Mas isso é você e Deus. Porque tem pessoas que não podem jejuar muito tempo, tem pessoas que têm problema de saúde, mas isso é tudo a Deus. É tudo conversado no momento que você vai abrir teu jejum. Mas tem que ter jejum, tem que ter vida de oração. O cristão, o verdadeiro cristão, aquele que está batalhando na guerra do dia a dia, tem que ter uma vida de oração constante, uma vida de jejum constante, para nós vencermos, porque o mundo é do maligno. Nós não somos daqui, nós estamos de passagem, e Deus conta comigo e com você. Deus conta conosco para que nós possamos nos libertar, para que nós estejamos prontos para ajudar outras pessoas, como aqueles discípulos não conseguiram ajudar aquele jovem. Por quê? Porque nem eles estavam libertos. Judas traiu Jesus, comia e bebia. Imagina, igreja, imagina agora nesse momento você sentado lá de Jesus, tanta sabedoria de Jesus, e você ali do lado, aproveitando, igual João, deitava ali nos ombros de Jesus. Olha que maravilha. Judas deixou o inimigo entrar dentro dele, com inveja, soberba, ganância. É isso que o inimigo nos usa. Nós devemos vigiar. Como que é o meu dia? Eu sou pessoa egoísta? Então eu tenho uma brecha aberta aí para o inimigo. Pastora, está dizendo que eu tenho demônios na minha vida, pastora? Analise o homem a si mesmo, de Jesus. Analise-se o homem a si mesmo. Egoísmo não é de Deus. Olhe para a palavra. Jesus não foi egoísta, Jesus não foi fofoqueiro, Jesus não foi ganancioso, Jesus não foi orgulhoso. Olhe para a palavra, olhe para Jesus. Nós falamos, abrimos nossa boca para dizer que nós cremos em Deus, que vivemos Deus. Como que nós vivemos Deus? Nosso dia, às vezes, é tantas coisas que nós deixamos o inimigo entrar, sim. E nós devemos ser justos. Nós devemos ser justos, nós devemos ser sinceros para Deus. Igual o pai do jovem. Eu creio, mas ajuda a vencer a minha incredulidade. Jesus, eu creio que o Senhor está comigo, mas me ajuda a vencer o egoísmo, a inveja, a fofoca, a mentira, a preguiça. Tudo isso é demônio.
Tudo isso é demônio. Sabe quantos demônios levantam pela tua vida e pela minha vida todos os dias? Salmos 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. 11.000 demônios levantam contra a tua vida e contra a minha vida. Vamos fazer uma análise do momento de agora até a nossa vida, desde quando nós entendemos por gente. Olha tantas lutas, tantas batalhas. Olha quantas coisas nós fizemos, falamos, erramos, tropeçamos, julgamos. Pessoas aí fora roubaram, mataram. Quantas coisas. Nós precisamos nos libertar, igreja. Nós precisamos nos libertar. Nós estamos deixando demônios comandar a nossa vida. Eu preciso ter meu momento de oração e de jejum. Eu abro o jejum para fortalecer o meu espírito. Eu preciso me separar. Eu preciso separar até o meu momento. Eu vou abrir o meu jejum pela manhã, pela tarde, pela noite. Aí é você e Deus. É 3 horas de jejum, é 5, é 10, é 24 horas de jejum permanente. Existem vários tipos de jejum. É você e Deus. Mas a palavra é clara. Tem demônios que só saem com jejum e oração. E não é esses pequenininhos, não. A palavra está dizendo aqui casta de demônios, é potestade, é principados. Até quando nós iremos viver fazendo aquilo que o inimigo quer? Até quando vamos viver aquilo que o inimigo quer? Todos os dias eles se levantam para destruir as nossas vidas. E nós precisamos dar um basta nisso. Jejum e oração. Jejum e oração. Vou abrir o jejum para Deus, para me ter intimidade. Vou abrir o jejum para Deus para me ter intimidade com o Espírito Santo, para que eu possa ouvir a voz do Espírito Santo. Tem pessoas que escutam a palavra, escuta a pregação, escuta louvor. Mas e aí? Deus está falando com você? Deus fala com você? Você escuta a voz de Deus? Você está sonhando? Porque Deus fala através de sonhos, Deus fala através da palavra, Deus fala através da pastora, Deus fala através do louvor, de um irmão que passa e libera uma palavra. Deus usa quem Ele quer. Mas será que você está ouvindo realmente a voz de Deus, aquela voz? Ei, igreja, vamos parar de viver o testemunho dos outros e vamos viver o nosso próprio testemunho. Como pastora, eu quero dobrar os meus joelhos e ser arrebatada. Quantos testemunhos que nós escutamos? Que pessoas são arrebatadas, que tem um sobrenatural com o Espírito Santo. E é isso que nós devemos viver, esse sobrenatural. Esses dias eu escutei um testemunho que o moço falou: eu dobrei os meus joelhos para orar para Deus, lágrimas desceram dos meus olhos, eu fui enxugar as minhas lágrimas, eram olhos ungidos. Ele foi para a palavra, diz que tem passagem sobre isso, óleo ungido. É esse sobrenatural que nós devemos viver. Não vamos nos conformar em simplesmente ouvir a pastora falando. Deus quer falar no teu íntimo. Deus quer te usar. Deus quer falar com você. E Ele só vai falar quando você der a oportunidade, como pastora, jejuando, orando, para que Deus libere em você uma unção diferenciada. Amém, igreja? Amém. É orando, é jejuando que nós vencemos. É orando, é jejuando que nós vencemos a caça de demônios que está na nossa vida. O engraçado que muitos
diz: eu não estou escutando a voz de Deus. Eu não escuto a voz de Deus. Eu não escuto a voz de Deus. Mas você está buscando? Mas do diabo você está escutando. Porque quando fala fofoca dos outros, é do diabo que você está ouvindo a voz, irmãos. Quando chega levantando jugo contra o seu irmão, é a voz do diabo que você está escutando, igreja. Quando você mente, é a voz do diabo que você está escutando. Peraí, está errado. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos escolhidos para essa geração. Todos nós. Peraí, estamos escutando a voz do inimigo. Quando fulano fez isso na escola, fulano fez aquilo no trabalho. Vamos falar mal da irmã que fez isso no trabalho. Isso não é de Deus. Isso é o inimigo. Deus, ele não... Se o irmão está no chão, Deus fala o quê? Fique em pé para você ajudar. Cuide-se para você não cair. Para quando alguém cair, o cristão de verdade ajudar. Não é derrubar mais. Isso é ouvir a voz do inimigo. Levantar falso testemunho. Fulano fez algo. Fulano mexeu. Você viu? Não. É o diabo. É o inimigo. Vamos vencer essas castas de demônio na nossa vida. Vamos dar um basta. Vamos vencer. Vamos matar a nossa carne. Deixar o nosso espírito ficar bem grande. Diminuir a nossa carne, a nossa alma. Esperar o barulho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos vencer, deixar o nosso espírito fortalecido para quando vir fofocas, opa, vai agregar a minha vida? Vai ajudar no ministério? Vai ajudar no meu emprego? Vai ajudar na minha escola? Não, então não quero ouvir. Fulano, fiquei sabendo disso. Oi, irmã, desculpa. Eu não quero saber. Se não for algo que venha agregar as nossas vidas, não vamos saber não. Deixa isso para lá. Nós devemos escutar a voz de Deus. Nós devemos escutar a voz de Deus. Nós devemos, igreja, isso é sério. O Espírito Santo, ele está disponível. Aleluia. O Espírito Santo está disponível para todos. E eu vou falar algo aqui. Deus, ele nos abençoa com o poder. Ele nos abençoa. A palavra dele diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. Ide pregai o evangelho a toda criatura. E te darei poder para pisar em cobras e escorpiões. Se beber algo mortífero, não irá te acontecer nada. Mas isso ele está falando quem realmente está com o Espírito, conectado com o Espírito Santo. Porque se nós não estamos, complica. E poder não tem nada a ver com unção. Santidade não tem nada a ver com poder. Porque a gente vê muitos por aí com poder. Porque Deus não tira, o diabo tem poder. Deus não tira o poder. Deus dá poder de cura, de libertação. Deus dá, ele não tira. Mas não tem nada a ver com santidade. E como eu vou em busca da minha santidade? É orando, é me separando. Eu vou abrir um jejum, eu vou tirar um tempo para o louvor, eu vou abrir uma palavra, eu vou orar pelos meus amigos, eu vou orar pela minha família, eu vou orar pelos necessitados, eu vou orar pelos vizinhos. Ora, separa um tempo para ter esse momento com Deus. Pastora, está na palavra?
Jesus, quando ele foi batizado, o Espírito levou ele para o deserto. Ou seja, ele se separou, igreja. Ele se separou. Ele estava separado. Ele não ficou zanzando no meio lá das pessoas que estavam sendo batizadas por João, não. Ele se separou, ele foi para um lugar, ele foi para o deserto. E mesmo assim o inimigo apareceu. Mesmo assim o inimigo foi tentar ele. Se o inimigo, o diabo, tentou, Jesus não vai tentar eu e você? E aí, a diferença? A diferença é que quem está pela carne, o diabo entra. Quem está pelo Espírito é diferente. E eu só vou conseguir estar pelo meu Espírito quando eu vencer a minha carne. E é jejuando e orando. Jesus falou para os discípulos: esta casta de demônio só sai com jejum e oração. E observe, igreja. Às vezes nós falamos: nossa, mas eu todo domingo eu estou na igreja, eu escuto pregação, eu escuto louvor. E os discípulos de Jesus estavam com ele, andavam com ele, comia com ele, e mesmo assim o inimigo entrou. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes. E tem momentos quando Jesus vai ser crucificado, Pedro fala: não vamos deixar, você não vai, nós não vamos deixar te matar, Jesus. Jesus, afaste-te de mim. Então, igreja, a primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer os erros. É orar: Pai, eu sou egoísta. Não é feio, não. Pai, eu quero orar, eu quero abrir um jejum para quebrar o espírito de preguiça da minha vida, procrastinação. Eu tenho preguiça, eu não consigo jejuar, eu me desespero, eu penso naquela comida. Eu vou jejuar amanhã, e amanhã tem lasanha, eu não vou jejuar amanhã não. Isso é demônio, igreja, e nós devemos vencer isso. Tem inimigo para todas as áreas: egoísmo, orgulho, inveja, idolatria. Tudo é demônio. Preguiça, mentira, tudo é demônio. E nós só iremos vencer com jejum e oração. Então, a partir de hoje, que você possa ir para o teu íntimo com Jesus, com o teu íntimo, com o teu Pai, e se rasgar, confessar o que tem para confessar, falar: Jesus, eu sou falha. Faz igual o pai do rapaz. Eu creio no Senhor, mas ajuda, me ajuda. Deus, me ajuda a vencer a minha preguiça, ajuda a vencer a minha fofoca, o orgulho, ajuda a vencer a minha soberba. Tem gente que é soberbo demais, é demônio. É o inimigo agindo na vida. Porque se nós somos filhos de Deus, nós devemos ser como Jesus. Nós devemos seguir como Jesus. Claro que nós não iremos, sermos perfeitos como Jesus. No dia que isso acontecer, nós seremos arrebatados. E algo que o Espírito Santo me toca nessa noite: cuidado com os falsos testemunhos, cuidado com o julgamento sem ver, porque Jesus voltar, aquela pessoa que você está julgando, ela sobe e tu fica. Cuidado ao abrir a nossa boca para questionar algo sobre o nosso irmão. Pastora, mas não conhece lá no meu emprego? Não conhece, fulana de tal é fofoqueira, fulana de tal é isso. Ora por ela. Jesus fala para nós orarmos pelos nossos inimigos, porque é fácil nós orarmos pelo nosso amigo.
É fácil, porque são pessoas que Deus já abençoou aqui na minha vida. É fácil. Difícil é a pastora orar para quem quer derrubar, quer prejudicar, falou mal, fez fofoca. É difícil. Mas nós devemos quebrar o nosso orgulho. Nós devemos ir para Deus e derramar nos pés dele. Lembra da passagem de Penina? E Ana? Toda vez que Ana ia para o templo, e ano, Penina fazia raiva para Ana. E Ana ia chorando. Ia pedir filho para Deus chorando, reclamando, murmurando. O dia que ela realmente decidiu se derramar de corpo, alma e coração, corpo, alma e espírito, para Deus, aí Deus abençoou com o filho, o Samuel. Mas até então, toda vez, Penina pirraçava Ana. Deus pode estar falando com alguém nesse momento. Alguém está pirraçando você na escola, alguém está pirraçando você no teu trabalho, alguém está pirraçando você no teu ministério. Cuidado. Cuidado com o que você está indo para a casa de Deus. Cuidado. Com o coração amargurado, com raiva, com ódio. É por isso a importância do jejum e da oração. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Santo, santo és tu, Pai. Louvado seja Deus. Palavra abençoada que Deus está colocando nesta noite. E não vamos entrar pelo ouvido e sair pelo outro, não, igreja. Não vamos entrar pelo ouvido e sair pelo outro, não. Vamos colocar em prática, porque o mundo jaz do maligno. E todos os dias nós devemos estar fortes. Igreja, não é difícil vencer o inimigo, não. Ó, em Salmos 91, esse exemplo que eu dei, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas de qualquer jeito, nós seremos atingidos se estivermos sim, de qualquer jeito. A palavra, o salmo começa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Para eu estar habitando debaixo da sombra do Onipotente, eu tenho que estar com o meu espírito fortalecido. Por quê? Porque quando o inimigo vir e falar: opa, aquele ali eu não posso tocar. Opa, aquele ali eu não vou tocar. E eu vou dar um exemplo aqui de um estudo que eu estava fazendo essa semana sobre Jó. Jó, o inimigo foi lá para Deus, né? E eu escutei uma pastora esses dias falando que a legalidade que Jó abriu para que o inimigo tocasse nele é porque ele era soberbo. Porque ele, todas as vezes que os filhos faziam festas, ele orava. Ele ia lá e orava pelos filhos. É lindo, né? Quando eu vi essa passagem, eu falei: nossa, que lindo, que bonito. Mas a passagem nos conta que ele não orava pelos pecados dele, é só pelos pecados dos filhos. É aonde o inimigo entrou. E o inimigo grande, viu? Depois vocês leem o livro de Jó. Foi um inimigo grande. Esse aí é jejum, oração, Espírito Santo e Jesus Cristo para vencer. Esse aí nós não vencemos com palavrinhas, não. Esse é grande. É aonde está a maioria dos cristãos, na soberba. Eu sei, eu sou melhor, eu louvo melhor, eu prego melhor, a minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo. É aonde a soberba entra. E eu dando mais uma olhada, falei: nossa, que interessante. E o Espírito Santo me tocou em algo, aonde que ele também abriu outra brecha. Quando Jó está conversando
com seus amigos, Jó fala: o que eu temia aconteceu. O Espírito Santo me tocou na hora. Eu falei: opa, Jó, um homem temido, evitava o mal, um homem íntegro. O que eu temia aconteceu. Então ele tinha medo de perder tudo e ficar pobre. Ele tinha medo. Por mais que ele era um homem íntegro, ele tinha medo de ficar pobre, de perder os bens, de perder os filhos, porque ele falou: tudo que eu temia aconteceu. Então, se ele temia, aconteceu porque era verdade. Porque ele ficava pensando: quando o inimigo ele vai até Deus, ele vai com algo. Eu vou tocar na vida da pastora, e Deus permite, viu? O diabo não toca nem na minha vida e nem na tua vida, se Deus não permitir. Foi Deus que permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. E ele permite quando tocar na minha vida e na sua vida, quando eu deixo legalidade, quando eu deixo brecha aberta, quando eu sou egoísta, soberba, invejosa, preguiçosa. O inimigo chega e viu a vida da pastora íntegra, tá lá, todo culto. Você viu? É assim que ele chega. Mas é soberba, é invejosa, faz fofoca. É isso que o inimigo chega. Jesus e Deus fala: pode tocar. Mas se nós não temos brecha aberta, ele não toca, não. O diabo não toca nem na minha vida e nem na tua vida. Porque ele vai chegar para Deus e vai falar o quê? Deus vai falar assim: viu minha serva, pastora? Ele não vai nem ter palavras. Ele não vai ter palavras. O que ele vai dizer? Ela jejua, ela ora. Eu não posso chegar próximo mesmo não. Você colocou uma coluna de fogo ao redor da casa dela, protegendo. Eu não posso fazer nada naquele ministério não, porque ela está de joelho pelas ovelhas dela. É assim, igreja. O inimigo é sujo. E nós devemos vigiar a todo instante. Amém? Que essa passagem, igreja, nós possamos, a partir de hoje, ter mais intimidade com o nosso Deus. Vamos parar de viver o testemunho dos outros. Vamos viver os nossos próprios testemunhos. Vamos ajoelhar, clamar, pedir para Deus. Eu, uma vez, encontrava pessoas que falavam: olha, eu ouvi a voz de Deus audível, vai, eu quero ouvir. E teve uma madrugada que eu fiquei: eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz. Eu dormi um pouquinho. Eu escutei breve, coisa bem rápida, a voz de Deus, mas foi muito rápida que não deu para me contemplar. E eu falo direto: eu não sossego enquanto eu não escutar a voz de Deus audível. Eu escuto na minha mente, Deus fala comigo, graças a Deus eu sou um instrumento na mão de Deus, e que em nome de Jesus toda idolatria caia por terra. Mas eu quero ouvir audível, igual o louvor que nós louvamos aqui hoje. Audível, filha amada. É isso que eu quero ouvir. Porque eu e vocês, nós fomos escolhidos nessa geração para ouvir a voz de Deus. Vai para a palavra. Muitos ouviram, muitos viram. Mas foi antigamente. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Amém? Vamos ter o nosso testemunho para contar, igreja. Vamos deixar o Espírito Santo tomar conta de nós. Vamos matar a nossa carne. Vamos matar a nossa carne. Vamos deixar o nosso espírito enorme, para que o nosso espírito venha conectar com o Espírito de Deus, para que nós possamos ouvir a voz de Deus quando Ele falar: filho, não vai, filho, fica, filho, perdoa, filho, olha, que o Deus quer ouvir de nós. Deus, eis-me aqui. Nossa, Ele fica muito feliz. Deus, eis
minha aqui. Ele falou, opa, essa eu posso contar. Esse eu posso contar. Porque nós falamos, eis-me aqui. Só que muitos correm, muitos entram, escutam a palavra de Deus e saem. Por quê? Porque vir para Deus é renunciar a muita coisa. Vir para Deus é dizer não. Viver com Cristo é mais não do que sim. Muita gente não quer perder festa aí fora. Muita gente não quer perder bebedeira, droga, prostituição. E vir para Cristo é dizer não para tudo isso. Vir para Cristo é dizer não para tudo isso. Amém? Amém. Nós devemos quebrar, orar e jejuar para nós podermos quebrar o nosso orgulho, para que nós possamos ser justos com o nosso próximo. Deus fala para amar o nosso próximo como a nós mesmos, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, falar, filho, vai ajudar fulano, filho, vai ajudar ciclano, filho, faz isso, filho, faz aquilo. E para a gente não ter dúvida da voz de Deus, porque nós escutamos a voz do inimigo. Quando alguém vem falar algo, alguma coisa do nosso irmão, alguma crítica, é o inimigo. Então não vamos dar mais lugar para o inimigo. Vamos dar lugar para Deus, vamos dar lugar para o Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Isso foi o que Deus ministrou nas nossas vidas nessa noite. Amém? Amém. Agora vamos adorar a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. Depois vamos passar para a nossa ceia do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Palavra abençoada, né?